Agora, vamos falar sobre saúde? Uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente está falando sobre saneamento básico que promove saúde ou não, porque se você não cuida do saneamento básico, se o poder público não investe no saneamento básico, não tem como a população ter acesso à saúde. E a gente segue falando sobre saúde agora no quadro Fala Doutor, roda a vinheta, produção. Olha, o quadro Fala Doutor de hoje faz um alerta. O AVC é uma das doenças que mais mata no mundo e a idade é um dos seus principais fatores de risco. Estudos apontam que é cada vez maior o número de casos de AVC entre as pessoas mais jovens. Sobre o assunto, recebo aqui no estúdio a médica neurologista, a doutora Rafaela Moura, que faz parte da equipe do Hospital DECOS. Bem-vinda, bom dia. Bom Obrigada dia. pela participação. Obrigada, eu que agradeço novamente estar aqui de volta. É sempre um prazer me esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores. Prazer todo nosso, doutora Rafaela. Lembrando que a partir de agora você pode interagir pelo WhatsApp do Balanço Geral, mandar a sua pergunta sobre AVC, acidente vascular cerebral, sintomas, causas, tratamento, como você pode perceber, você que é jovem, que pode estar propício ao acidente vascular cerebral. Vamos às participações já aqui no telão do Fala Doutor. Vamos à participação das comunidades. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Igor. Queria saber por que o AVC é mais comum em jovens. Então, assim, só conceituando, né? O AVC ele não é mais comum em jovens. Hoje em dia a gente está percebendo que existe um aumento de casos na população jovem que antes não existia. Então, está se tornando cada vez mais comum com o passar do Isso. tempo os jovens desenvolverem um AVC. Exato. Por definição, o que é AVC em jovem, né? Então, a gente considera AVC em jovem aquele que acontece em menores do que 55 anos de idade. Entre 50 e 55 anos de idade, a gente já considera como AVC em idade jovem. Porque a partir dessa idade, é mais comum da gente ver fatores de risco que a gente sabe que também estão associados às doenças cardíacas, né? Hipertensão, diabetes, enfim. Vamos a mais participações aqui com a doutora Mariana. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Michele. Eu gostaria de saber se os jovens que têm obesidade e hipertensão correm mais risco de terem AVC. Sim, era isso que eu estava comentando agora, né? Então, a gente tem observado uma alteração nos fatores de risco para os jovens, coisas que antes eram mais comuns só na população mais idosa, hoje acaba também tendo uma influência em quem é mais jovem. Então, obesidade, pressão alta, diabetes, tabagismo, uso excessivo de álcool, tudo isso acaba se tornando um fator para que a pessoa desenvolva. Então, quanto mais, por exemplo, as pessoas não cuidam da alimentação, Sim. quanto mais tem esse problema aí do tabagismo, mais elas estarão propícias. Exatamente. Vamos a mais perguntas, então, aqui no Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Marlene. Gostaria de saber se quando a pessoa tem um estresse alto, a pressão aumenta e tem um AVC. Sim, isso pode ter relação, né? A gente, na verdade, tem dois tipos de AVC. O AVC hemorrágico, que é o que sangra na cabeça, e o AVC isquêmico, que existe um entupimento de um vaso na cabeça. Os dois tipos, eles podem ser causados por uma pressão alta que não esteja adequadamente controlada. Então, estresses, seja ele preocupações do dia a dia, algum pico, uma coisa mais importante no dia, pode sim levar uma pessoa a ter AVCs. Então, prevenir, evitar o estresse na medida do possível. Sim, na medida do equilibrar possível. as emoções na medida do possível, né, doutora? Isso, e também a questão de atividade física, né? Que à medida que se faz atividade física, a gente diminui o estresse do nosso organismo. Então, a gente diminui a chance de ter um AVC. A atividade física, ela libera a endorfina. Exatamente. Ela oxigena o cérebro, Isso. aumenta a disposição, libera o estresse. Vários benefícios. Vários benefícios. Vamos a mais participações aqui no Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Marcel. Eu queria saber por que a pressão alta é o maior fator que provoca o AVC. Então, justamente, né? A pressão é um dos principais fatores. E, na verdade, o que vai acontecer é um pico muito alto de pressão dentro de um vaso da cabeça que não está esperando aquela pressão se mostrar mais alta, acaba levando a uma ruptura de um AVC e isso sangra para dentro do cérebro.
E o segundo mecanismo pelo qual isso acontece é porque a pressão alta faz com que o nosso vaso ele precise se modificar um pouco para conseguir suportar aquela pressão alta que está chegando naquela localização. Então ele começa a crescer para aguentar essa pressão, só que em vez de ele crescer para fora, ele cresce para dentro. Então ele vai obstruindo a sua região de dentro e por isso deixa de chegar sangue em alguma região. Nesse momento, o que a pessoa pode sentir que pode acender um sinal de alerta? Então, os sinais de AVC, né? Então a gente sempre usa a sigla SAMU para a gente lembrar. S de sorrir, então pedir sempre para a pessoa sorrir, para a gente ver se tem queda de um lado do rosto ou do outro. A gente pede para a pessoa abraçar, levantar os braços, para a gente ver se tem queda de um lado, se um lado do corpo está fraco. Pede para a pessoa cantar uma música ou falar uma frase, o M é de música ou mensagem, então para a gente ver se a fala está enrolada. E o U é urgência, então chamar a urgência de imediato. Imediatamente, né, doutora? Vamos a mais participações, hoje falando sobre o AVC. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Daphne. Qual é o nome do exame que identifica o AVC? O AVC na fase aguda, né, ou seja, nas primeiras horas, ele pode não ser detectado. A gente tem mais disponível hoje uma tomografia na maioria dos hospitais. Então, a tomografia de crânio pode ser vista, o AVC, quando ele passa mais do que algumas horas. Assim, 6 a 12 horas, a gente já pode começar a ver se for um AVC extenso. Mas o melhor exame para a gente conseguir ver ainda é a ressonância da cabeça, que não está disponível em todos os lugares. Então, é acessível para a população só através de planos, esse AVC da cabeça ou esse exame específico? Não, a gente tem disponível a tomografia nas unidades de SUS mesmo, que dá para a gente identificar. Agora, quando é uma fase muito aguda, pode ser que a tomografia ela não mostre isso para a gente. Entendi. Vamos a mais participações aqui no Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Samuel. Eu gostaria de saber quais são as principais sequelas causadas pelo AVC. Então, as sequelas, elas podem ser inúmeras, desde a pessoa não conseguir andar direito, ficar com dificuldade de falar, ficar com dificuldade de engolir, por isso a gente muitas vezes vai precisar do auxílio de fono e de físio para ajudar a reabilitação dessa pessoa. Algumas pessoas, elas podem ficar restritas ao leito, ficar restritas à cama, se o AVC ele for muito importante. Então, existem várias sequelas. Então, o mais importante é a gente evitar que esse evento aconteça. Em relação ao tratamento, para a gente concluir, qual é o tratamento do AVC? O AVC, a gente tem tratamento de fase aguda, né? Nos AVCs que são isquêmicos, que são aqueles AVCs que existe um entupimento do vaso. Então, a tomografia sendo normal nas primeiras horas, quando a pessoa é rápida no atendimento, né? Vai imediatamente ao pronto-socorro. Em até 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente consegue fazer uma medicação para a gente tentar reverter os sintomas. Então, é importantíssimo que assim que seja identificado os sintomas, a pessoa vá ao pronto-socorro imediatamente para a gente conseguir fazer essa medicação. E, fora esse período de tempo, a gente vai tentar entender o que é que aconteceu e a causa, sendo identificada, a gente vai tratar a causa conforme ela foi identificada. Doutora Rafaela Moura, aqui do time do DECOS Day Hospital, do Hospital DECOS, nosso parceiro. Quero agradecer a sua presença mais uma vez com a gente, levando informação para os nossos telespectadores nessas primeiras horas da manhã. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também ao Hospital DECOS por essa parceria incrível, trazendo muita informação relacionada à saúde toda quarta e sexta-feira aqui no Balanço Geral Manhã.